à polícia, né, de não modificar essa decisão que cabia à 8ª turma, que confirmou, então, a condenação. Nessa manhã, o desembargador federal plantonista, Rogério Favretto, decidiu conceder a liberdade de Lula. Ele havia acatado o habeas corpus apresentado na sexta-feira por 3 deputados do PT, pedindo que Lula fosse libertado imediatamente. O juiz Sérgio Moro, na sequência, falou que o desembargador não tinha competência, então ele não podia mandar soltar o ex-presidente. Diante dessa situação, o desembargador publicou um novo despacho dizendo que deveria ser cumprida de forma imediata a libertação do ex-presidente Lula. Lembrando que Lula está preso desde o dia 7 de abril, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no âmbito da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente nega irregularidades e afirma que ele nunca foi dono do apartamento. Apenas trazendo para você a informação, nesse momento já se passou mais de 1 hora da segunda decisão de soltura do ex-presidente Lula, emitida em despacho pelo desembargador federal do TRF4, plantonista deste domingo, Rogério Favretto. Então, agora, no fim do dia, ele tomou novamente a decisão de soltar o ex-presidente Lula. Deu 1 hora para a Polícia Federal de Curitiba, na sede da Superintendência, soltar o ex-presidente Lula. Já se passou quase 2 horas, em 3 minutos, 2 horas se passaram dessa decisão. O ex-presidente Lula ainda está na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e o que acontece neste momento é que o presidente do TRF4, Thomson Flores, ele pode tomar uma decisão para respaldar o despacho do Favretto em soltar o ex-presidente Lula ou negar, pedir um tempo, pedir para decidir depois ou negar hoje essa decisão do Favretto. Vamos entender um pouco melhor o que aconteceu hoje, um dia de muita polêmica, de muito impasse, né? O que eu posso considerar, e eu acho que quem está em casa assistindo também sente, que foi uma guerra de despachos. Para entender um pouco melhor, eu vou conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, o doutor Alberto Rolo, que já está aqui comigo. Doutor Alberto, boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Cumprimento você e os telespectadores. Doutor, foi literalmente uma guerra de despachos e não acabou ainda, né? Pelas últimas notícias, isso ainda não terminou. Eu estava assistindo, na hora do almoço, a cobertura da Band News dos meninos lá que estão presos na caverna e, de repente, fui surpreendido, como todo mundo, com essa decisão. No primeiro momento, eu até achava que era fake news. E aí, depois, fui buscar e fui me inteirar para verificar que é alguma coisa concreta que está existindo no mundo jurídico e de se lamentar, porque a gente está vendo agora, às 6 e tanto da tarde, 6 e tanto da noite, a gente está vendo uma verdadeira disputa de poder. O desembargador 1 manda mais do que o desembargador 2, todos são do TRF4, a minha decisão que solta vale mais ou é melhor do que a decisão que mantém a prisão, e isso não contribui em nada para a segurança jurídica e para mostrar para a sociedade que o Poder Judiciário é um poder que age corretamente, de acordo com a lei, para garantir a nossa vivência e sobrevivência em sociedade. A gente está vendo uma bagunça. É isso. E eu aproveito a sua colocação para dizer que a ministra Carmen Lúcia, né, do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou agora há pouco uma nota justamente para colocar um pouco de ordem nisso, né, doutor Rolo? Vamos dar uma olhadinha aí. Tá aí a informação que foi divulgada agora há pouco pela Carmen Lúcia. A justiça é impessoal, sendo garantida a todos os brasileiros. A segurança jurídica é um direito de todos. O Poder Judiciário tem ritos, tem recursos próprios que devem ser respeitados. Ela fala também que a democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir a resposta judicial, que seja oferecida, então, com rapidez, sem quebra de hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes. É uma tentativa da Carmen Lúcia de trazer um pouco de ordem e dizer não tem essa de decisões hierárquicas diferentes, é preciso cumprir as ordens e manter as decisões. O que a gente viu hoje foi uma coisa peculiar, o que o próprio Rogério Favretto, desembargador plantonista, coloca para basear a sua decisão de libertar o ex-presidente Lula. Teria sido um novo argumento dos 3 deputados petistas que pediram habeas corpus. Vamos falar um pouquinho disso, doutor? Então, Fabiana, ao longo das horas, do dia, da tarde, surgiram essas notícias, esses fatos de que o habeas corpus trouxe um novo elemento. Isso é importante dizer, porque também ao longo dessas horas, eu
eu acho que fica uma impressão bastante clara de que essa movimentação da defesa, só para lembrar para os telespectadores, eu sou advogado, então evidentemente eu só posso defender a ampla defesa, o contraditório, então todas as medidas que a defesa fizer em favor, não é do Lula, é de qualquer um, eu acho que são válidas, mas ficou muito claro ao longo dessas horas que essas medidas da defesa, especificamente esse habeas corpus, teve algum preparo, teve alguma preparação. E por que eu digo isso? Porque o recurso do Lula no processo do TRF4, se o Moro é parcial ou não é, se tem provas no processo ou não tem, se houve cerceamento de defesa, se houve perícia, se houve oitiva de todas as testemunhas, tudo isso é objeto do recurso, ou dos recursos. Existe um recurso especial que está lá no TRF4, acho que agora já subiu para o STJ, existe um recurso extraordinário, eu falo extra por causa do X, extraordinário, que vai para o STF, onde isso está sendo discutido. Então, não poderia existir um outro habeas corpus discutindo as mesmas coisas, porque aí ia esbarrar nas decisões da própria oitava turma, na decisão da vice-presidente do TRF4 que liberou um recurso para subir, mas o outro não, e na própria decisão do STF que já examinou um habeas corpus do Lula e decidiu por 6-5, eu sei que a maioria é apertada, mas a maioria foi formada, 6-5 é possível o cumprimento da pena a partir da decisão de segunda instância. Mas a defesa foi inteligente, porque a defesa não está rediscutindo esses argumentos, a defesa trouxe um elemento novo naquele momento. Depois a gente fala do desembargador Gebran. Sim. Qual é esse elemento novo? O Lula é pré-candidato à presidência da República. E os pré-candidatos, é verdade, a Band é um exemplo disso, estão sendo entrevistados, participam de sabatinas, participam de questionamentos, de debates, um por um, com mesas, né, de grandes jornalistas, como aqui o caso da Band, e o Lula não pode participar, então ele está tendo um tratamento desigual. E eu me lembro que eu vim aqui nessa bancada e falei, e insisto e repito, para o telespectador conferir, que a lei da ficha limpa diz lá, e a própria lei das eleições, né, enquanto o registro, o pedido de registro não tiver sido examinado até a decisão final, aquele sujeito é candidato. Então, isso vale para o Lula. Enquanto o TSE não indefere o registro dele e essa decisão não transita em julgado, isto é, não terminam as possibilidades de recurso, ele é candidato. Enquanto candidato, ele pode participar de todos os atos. E aí a defesa do Lula tem ido, aí eu falo no gerúndio, tem ido buscar liberação para que ele possa gravar manifestações, mensagens, de repente dar entrevistas, mesmo que seja dentro da sede da Polícia Federal, e tudo isso tem sido negado. Então, esse elemento novo, esse argumento novo foi levado até o desembargador Favretto, agora, à noite da sexta-feira, e aí ele se agarrou nesse argumento, eu diria que ele se agarrou nesta boia para fugir das decisões anteriores. Então, não dá para dizer no primeiro momento que ele está descumprindo a decisão da STF, não dá para dizer que ele está, no primeiro momento, descumprindo a decisão do TRF4, a decisão da oitava turma. E aí ele se agarrou nesse argumento. Inclusive, nessa última decisão, que eu li no caminho para cá, ele diz isso, olha, eu falei várias vezes na minha decisão que eu utilizei como argumento o fato do Lula ser pré-candidato. Foi nisso que eu me agarrei, foi esse o argumento que eu usei. Então, se eu utilizei como fundamento esse argumento novo, não poderiam reclamar, e aí vai a mensagem para o Gebran, não poderiam reclamar que eu estou passando por cima da decisão da oitava turma, que a oitava turma não examinou esse elemento. Agora, lógico, aí vem uma decisão do Gebran e diz, eu, Gebran, não considero este elemento um argumento novo. Sim. Porque todo mundo sabe que o Lula é candidato já faz mais de ano, quer dizer, então não foi de sexta-feira para cá que ele virou candidato. Fazia comícios, inclusive antes da prisão em 7 de abril, estava em ativo nessa... Tinha a tal da caravana, né, as viagens, então não é, o Lula é pré-candidato, mas não foi na sexta-feira que ele virou pré-candidato. Eu digo sexta-feira porque foi o momento que entrou com esse HC, né? Você acha, doutor, que fortalece o Partido dos Trabalhadores uma situação como essa, ou é uma última cartada, ou uma tentativa de fazer valer, de fato, a candidatura do ex-presidente Lula, embora ele estivesse em campanha antes da prisão, ainda muito incipiente, justamente por conta dessas decisões criminais que caem sobre ele, né? A gente sabe que é uma questão eleitoral uma coisa, criminal é outra, mas acaba entrando na lei da ficha limpa, entrando em outras questões também.
É uma cartada a última do PT ou pode ser uma alternativa para o PT tentar colocar o Lula de volta na cena política? Nem vai ser uma última cartada, porque ainda tem os próprios recursos do registro lá no TSE, para o STF. No final de agosto. Que é o último dia para pedir é dia 15 de agosto, né? E o último dia para decidir o TSE é 17 de setembro. Mas, com certeza, é uma movimentação política. Aí eu não me sinto muito à vontade para falar de movimentações políticas. Sim. Né? Eu falo de movimentações jurídicas. Agora, sob o ponto de vista jurídico, é um desserviço para a sociedade. Eu acho que o PT, com toda a história que tem, né? Com vários candidatos eleitos, ou pelo menos 3 mandatos de presidente da República, ou 4 mandatos, né? O 4º não terminou, não podia fazer esse papel para a sociedade. Quer dizer, não podia balançar o barco. Literalmente, hoje, o que o PT está fazendo é balançar o barco, é forçar uma situação. Agora, é importante o telespectador entender. Se o Lula vai ser solto hoje ou amanhã ou daqui a alguns dias, não importa. Ou não, ou vai ficar preso, cumprindo pena como o STF decidiu que pode, isso não afeta, por enquanto, a inelegibilidade. Isso é muito importante dizer. O telespectador tem que entender. Se o Lula for solto hoje ou for solto amanhã, não significa que ele voltou a estar elegível. Não. A lei da ficha limpa diz que é inelegível aquele que foi condenado por órgão colegiado. Essa situação do Lula permanece. Sim. Eu não vi, e aí não é competência do TRF4, seja no plantão ou fora do plantão, para suspender essa inelegibilidade, isso é o que diz a lei da ficha limpa, são só os órgãos competentes para examinar o recurso, portanto, o STJ ou o STF. Por enquanto, não tem decisão do STJ e não vai ter no mês de julho, porque eles estão em férias, em recesso, ou o STF, a mesma coisa, o STF está em recesso, só o STJ ou só o STF podem afastar a inelegibilidade, suspender a inelegibilidade. Então, não foi isso que aconteceu hoje. Hoje está sendo discutida a prisão, a manutenção da prisão. A inelegibilidade permanece. Bom, o que a gente pode também fazer uma associação, e o nosso colunista aqui do Band News, o Fernando Schiller, que deu uma entrevista agora há pouco na Rádio Bandeirantes, trouxe a relação do Rogério Favretto, do desembargador, com o Partido dos Trabalhadores. No passado ele era afiliado ao partido, enfim, tinha toda uma manifestação pessoal ligada ao Partido dos Trabalhadores e saiu justamente para entrar no TRF4. Pode ter havido alguma movimentação que agora ele pode ser investigado ou sofrer alguma sanção por fazer alguma correlação com esse passado de ligação com o PT? Olha, Fabiana, infelizmente a gente tem, enquanto sociedade, a gente tem cobrado esse posicionamento de alguns juízes. Eu vou dar 2 exemplos, que o próprio ministro Dias Toffoli também tem esse passado de algum tipo de vinculação ao PT e não é vergonha, é uma vinculação profissional. E do próprio ministro Gilmar Mendes, que soltou alguém que eventualmente ele foi padrinho, não sei, isso tudo a Band repercutiu também. Quer dizer, então isso acontece, nós somos seres humanos e acontece. Agora, quem tem a obrigação de se proteger disso é o juiz. Então, aqui, no caso do desembargador de plantão, a mesma coisa, do desembargador Favretto, a mesma coisa. Se ele tem essa vinculação tão forte com o PT, e me parece que a própria nomeação dele, né, lá para o TRF4 foi da ex-presidente Dilma, se ele tem essa vinculação tão forte, me parece que cabia a ele se afastar desse pedido. Então, isso também só reforça aquele pensamento de que fez tudo parte de uma grande, não diria conspiração, mas um grande planejamento para que acontecesse desta forma. Agora, doutor, quando a gente pensa, por exemplo, no direito do ex-presidente Lula de concorrer de igual para igual à presidência da República, quando a gente pensa nos adversários políticos que têm oportunidade de tempo de televisão, como você colocou, de debates, entrevistas na imprensa, o ex-presidente Lula estando preso, ele fica, obviamente, impedido de participar dessa cena eleitoral, né, que faz parte do jogo. E aí eles usam esse argumento de que ele teria que concorrer como um igual. Bom, imagino que qualquer pessoa que está presa pode querer se candidatar, se filiar a algum partido, né? Esse argumento, ele é de fato válido? Ele tem força para esse tipo de decisão importante de soltar depois de uma condenação em segunda instância? Porque imagino que se qualquer pessoa presa por qualquer crime pode querer se candidatar e pedir na justiça o direito de concorrer de igual para igual com seus adversários fora da prisão. Com certeza, esse é um argumento bastante perigoso. Juridicamente ele é possível, ele existe, mas é como você está dizendo, imagina se aí as nossas penitenciárias tá cheia de gente cumprindo pena, né? Senão não estava lá, mas eu imagino se amanhã depois alguns querem ser candidatos com essa alegação. Só tem uma diferença jurídica importante aqui. Quando o preso está cumprindo pena e a decisão já transitou em julgado, ele tem a suspensão dos direitos políticos. Isso é importante o telespectador entender. Está na Constituição, quando o preso é definitivo, está cumprindo pena em definitivo, ele tem
tem suspensão de direitos políticos. Então, alguém que esteja nessa situação realmente não vai poder ser candidato porque não tem os direitos políticos. Mas não é o caso do Lula. O Lula está inelegível, mas como a condenação não transitou em julgado, ele preserva os direitos políticos. Então, a gente pode usar alguns condenados como exemplo, sim, mas não todos. Aqueles que estão cumprindo pena definitiva não poderiam ser candidatos mesmo, porque não têm os direitos políticos mantidos, estão suspensos, né? Mas realmente é um precedente perigoso. Agora, eu falei aqui na bancada, o telespectador vai se lembrar, para dar ao Lula o direito de disputar em condição de igualdades, vamos permitir a entrada de uma equipe de televisão lá na Polícia Federal, ele já tem televisão, já comenta os jogos da Copa, sei lá o quê. Não vai ser uma equipe com 20 pessoas, mas que seja uma equipe com 2 ou 3 pessoas. Vamos entrevistar o Lula, a Band, quando fez as entrevistas com os pré-candidatos, e tem outras aí pela frente, pede autorização, tem que pedir autorização para o juiz, e o juiz defere ou indefere. O argumento que o desembargador Favretto usou é que foram negados vários pedidos. Quer dizer, então só reforçou esse argumento de que ele está sendo prejudicado. Foram feitos vários pedidos, o jornal, a revista, a TV, a rádio. Nós queremos entrevistar o Lula já que ele é pré-candidato. Entrevistamos os outros, queremos entrevistar o Lula também. E aí esses pedidos foram negados. Eu realmente falei isso aqui na bancada. Continuo não vendo nenhum problema. Deixa a Band entrar lá com um repórter, um assistente com a câmera, deixa eu entrevistar o Lula lá dentro. Qual é o problema? Da mesma maneira que eu entrevisto o Lula no estúdio, eu entrevisto os outros candidatos no estúdio, eu entrevisto o Lula lá. Qual é o problema? Lá na Polícia Federal. Mas num primeiro momento a Justiça negou. E aí esta negativa agora está sendo usada como uma forma de fazer uma diferenciação indevida. Se o Lula é pré-candidato igual aos outros, ele tem que ter o mesmo tratamento. Então agora isso serviu como argumentação. Agora, por que um pedido de soltura, né, ou aceitar um habeas corpus num domingo, num grupo de plantão? As notícias, por isso que eu falo, né, dos pensamentos no sentido de que tudo foi orquestrado previamente, né? As notícias indicam que esse pedido é entrada já depois do expediente. O expediente lá do TRF4 se encerrou na sexta-feira às 19 horas. Então, o pedido foi poucos minutos depois das 19 horas, o que significa que aí ele já entra no regime de plantão. Plantão, e tem que ser assim, nós, cidadãos, dependemos às vezes da Justiça, e a Justiça tem que dar resposta. Não pode ser assim, sábado, domingo a Justiça está fechada, tem que esperar segunda-feira. Não é assim. Em situações urgentes, em situações de emergência, tem que ter lá um juiz de plantão. Neste fim de semana, aí eu não sei como é o TRF4, se é o fim de semana inteiro ou só um no sábado, um no domingo, mas aqui no domingo, hoje domingo, quem estava de plantão lá era esse desembargador. Ele vai até amanhã às 11 da manhã. Era esse desembargador. Então, ele é o competente naquele momento, ele é o TRF4. Ele responde pelo TRF4. Tudo que acontecer que necessitar de decisões e de atos do TRF4 é aquele desembargador que vai decidir. Então, por isso que fica esquisito. E o desembargador não é sempre o mesmo, né? Eles fazem um rodízio. Então, de repente, coincidentemente, que é outro argumento que tem sido muito utilizado aí nas últimas horas, o Moro está de férias, o Gebran está de férias, então eles não podem decidir, eles não têm jurisdição, já que eles estão afastados. Eu confesso que eu não fico olhando se o Moro está de férias, se o Gebran está de férias. Agora, eles já sabiam. Quer dizer, então, por isso é que reforça o argumento. Olha, vamos dar entrada depois do expediente, 19 horas e 5 minutos, porque aí entra no plantão, o plantão está o desembargador Favretto. E aí a gente sabe que o Moro está de férias, que o Gebran está de férias, ninguém vai poder interferir. Todos esses elementos juntos me fazem crer que realmente houve um preparo, uma orquestração. Agora, me parece que o que eles não imaginavam é que haveria toda uma interferência, mesmo do Moro, mesmo do Gebran, em férias ou de férias, no sentido de discutir essa decisão. Uma manifestação também do Ministério Público, né, que também entrou em defesa... Que correu atrás, do próprio Moro e da decisão de Gebran Neto. Agora, a partir do momento que o Favretto coloca novamente um pedido, depois de todas as negativas, e no fim do dia ele coloca mais um pedido, não, vai libertar, a decisão está correta, eu me baseei num argumento diferente. A partir desse momento, não caberia ao TRF4, já que a decisão está sendo tomada de forma unilateral por Favretto e foi tomada de forma majoritária em uma votação, não caberia ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se colocar e dizer, não, então vamos libertar mesmo, ou vamos deixar preso, ou vamos tomar essa decisão, para não ficar esse jogo que aí traz tanta instabilidade sobre decisões, tira tanto a credibilidade dos poderes, né? Isso traz uma sensação de insegurança.
Com certeza. Demorou para o Thompson dar uma decisão? Lembrando que até agora a gente não tem uma manifestação do presidente do TRF4. Com certeza isso está demorando, porque na verdade o que está sendo discutido lá é a autoridade do TRF4, porque eu tenho 2 desembargadores, um diz solta, outro diz não solta, e aí qual é a decisão que vai prevalecer? Esses pontos jurídicos que eu mencionei, que eu trouxe, se é fato novo, se não é fato novo, isso tudo são circunstâncias, elementos que tem que ser analisados pelo juiz competente, seja aquele que soltou, seja aquele que não soltou, é competência deles. Agora, se está havendo uma divergência, a gente pode dizer isso é uma questão de jurisdição, né, entre os dois, dentro do tribunal, o presidente do TRF4 tem competência para decidir isso. Na época que eu falei do julgamento, os primeiros embargos, segundos embargos, eu fui olhar o regimento interno do TRF4, mas eu confesso que não vi exatamente competência para o presidente avocar. O verbo seria avocar. Quer dizer, já que está havendo uma divergência, né, de competência jurisdicional entre um desembargador de plantão e o outro que é o juiz competente para analisar as questões da Lava Jato, que é o desembargador Gebran, está havendo uma divergência entre os dois, então eu, presidente, chamo esse processo e eu vou decidir. Ele também não é obrigado a decidir na hora. Ele pode dizer o seguinte, olha, tem a decisão que manda soltar, tem a decisão que manda não soltar, eu vou examinar quem é que tem razão, por enquanto eu mantenho essa mesma situação. Afinal de contas, o Lula está preso desde abril, então, aparentemente, ele não está correndo nenhum risco de saúde, de segurança, quer dizer, se ele tiver que ficar mais um dia, mais 2 dias, e aí ser solto de forma definitiva, eu acho que não haverá nenhum prejuízo. E é mais um reforço para essa pressa. Eu li a decisão, a primeira decisão do desembargador Favretto, e ele, inclusive, dispensa o Lula de fazer o exame de corpo de delito, que é segurança para o próprio detido, aquele que está custodiado. Diz, olha, se o Lula não quiser fazer exame, nem precisa, pode liberar ele. Quer dizer, a pressa de cumprir a decisão. Isso, na verdade, é uma ordem, que é um trâmite que acaba não sendo feito, que deveria ser feito. E que ele dispensou. Alberto Rolo, doutor, que está com a gente conversando aqui, advogado, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a situação do ex-presidente Lula e mais notícias para você. Até mais.